a unidade e a funcionalidade do corpo de Cristo, né? Ou seja, ajustando membros uns aos outros, aleluia. Dentro desse tópico também veremos a identidade do corpo e a unidade em amor. Eu amo falar sobre isso, cara, amo demais. Efésios capítulo 4, do verso 15 ao 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha só, de quem todo o corpo, e aí eu quero que você faça uma pausa. Ele está falando de toda a igreja. A igreja é um corpo. Paulo, de forma profunda e extraordinária, diz que a igreja ela é um corpo. Então, biologicamente falando, você sabe que qualquer parte do seu corpo que não esteja funcionando bem, traz dificuldade para um bom andamento do corpo. Vamos lá, vamos ver lá. Visão. Quando você tem uma visão turva ou algum problema, uma conjuntivite, você sabe que todo o corpo sente. Audição, o olfato, né? Esse período de frio, muita coriza, ai meu Deus do céu, sangue de Cristo tem poder. Você acorda, já umas 2 noites que eu me acordo congestionado, entupido. Meu Deus do céu, é complicado, tem que ficar fazendo lavagem e tal, para não deixar a coisa. Então, um espinhozinho, qualquer coisa na mão, no pé. Então, nós somos um corpo, gente. E Paulo diz que diante disso, todo o corpo, todo o corpo, ele tem que andar ajustado. Todo esse corpo tem que ter um ajuste, né? Além desse ajuste, tem que estar na unidade, né? Que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, né? Pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, à medida que você é bem nutrido, você cresce. À medida que você é bem ajustado, você cresce. Estava conversando ontem com os pastores e a gente chegou a uma conclusão, né? Ser um líder, seja pastor, um líder de célula, seja um obreiro, você tem que ter um equilíbrio. Você tem que saber a sua funcionalidade e a sua importância dentro do corpo. Porque senão ele não cresce. Não cresce em amor. Há uma grande deficiência que precisamos reconhecer e pedir que Deus nos perdoe como corpo de Cristo, no que diz respeito à nossa atitude de independência uns dos outros. Uau! Atitude de independência. Acabei de falar sobre isso, né? Tudo hoje está contribuindo. Você não pode ser alguém independente. Ah, mas eu já sou pastor. Ah, mas eu já sou diácono. Ah, mas eu sou líder de célula. Aí é que você tem que ser dependente mesmo. Não caminhe nessa pegada da independência. Não é porque eu já tenho essa maturidade. É mesmo. Essa independência é que leva a igreja a sofrer. Essa independência é que leva o corpo a passar por dificuldades. Não seja independente. Agora, nesse segundo semestre, fica tranquilo que a gente está fazendo o arcabouço da situação. Vamos entrar numa nova estrutura, né? Amanhã já vou falar sobre isso, semanas seguintes. Vamos lá, já vou adiantar aqui agora. O discipulado. Ele vai ser uma ferramenta de trabalho mais para quem vai liderar do que particularmente para toda a igreja. É lógico que todos serão discipulados, mas eu falo de um discipulado a nível de tornar-se um líder, né?
Haverá um ajuste, sim. Mas assim, a gente compreendeu ao longo dos anos que nem todo mundo vai querer realmente liderar, mas precisa ser discipulado. E achamos, né, já trabalhei com isso há muitos anos atrás. Não existia nem essa igreja. E funcionava bem. A gente chamava de companheiros de jugo. Companheiro de jugo. O que é isso? Quando Jesus disse, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Geralmente se colocava um boi velho e um boi novo nesse instrumento chamado jugo, ou aqui na região, canga. A canga, né? A tendência era que o boi novo, ele pudesse de maneira mais rápida puxar o boi velho. E o boi velho, por já estar mais maduro, entender e compreender que não precisava tanta energia, puxava o boi novo para manter um equilíbrio. E aí eles pudessem, um com experiência, outro com vigor, arar a terra tranquilamente. O companheiro de jugo vai ser um trabalho que nós vamos implantar, criando grupos, né? Alguns chamam de pequenos grupos, não célula, é lógico, né? Mas onde esses grupos vão estar assim. A gente vai levantar pessoas, né? Pessoas que vão estar ali ajudando, os pastores vão estar nessa, muitos líderes de célula. E a maioria, eu quero chegar no mínimo 90% da igreja debaixo dessa estrutura. O discipulado vai continuar, sim, vai continuar. Mas o companheiro de jugo são reuniões de estudo, onde a gente vai estar ali olhando vai ser bem legal. Não se preocupe não que a gente vai ser muito dinâmico, né? Então, para que isso? Para edificação e crescimento do corpo, para o aumento dele em amor, para que a gente não viva nessa independência, porque fomos constituídos por Deus para conduzir os membros da nossa igreja local à unidade com os membros de todo o corpo de Cristo. Então esse é o propósito, que todo mundo esteja entrelaçado. Vocês alguns não ouviram nem falar, né? Mas na década de 60, na verdade para a década de 70, houve um movimento na Argentina sobre discipulado que foi extraordinário. Com o pastor Juan Carlos Ortiz, né, tornou-se a igreja mais próspera da América Latina e frutífera, com essa estrutura de discipulado, com companheiro de jugo. Então assim, vinha gente do mundo inteiro para a Argentina para ver aquele novo mover do Espírito. E muitas igrejas, né, foram adequando aquele modelo às suas estruturas, inclusive a nossa comunidade quando ela nasceu. Não é essa, mas há mais ou menos 45 a 50 anos atrás, as comunidades, elas explodiram no Brasil. Então elas nasceram muito com essa estrutura de companheiro de jugo, de grupo familiar. Então foi adequando. Nós vamos implantar essa estrutura para que o corpo de Cristo cresça de maneira saudável, tá? Bom, próximo slide, vamos lá. O corpo de Cristo não é um amontoado de membros inúteis. Inclusive, anote os tópicos mais importantes que você pegar. Depois é lógico que nós vamos estar disponibilizando. Mas não é porque nós vamos disponibilizar isso aí que você não vai anotar. Porque anote só frases, tipo assim, marcou, você já anota. Não precisa anotar tudo, porque você vai receber o estudo. A gente vai passar isso aí para as células, tá? Mas alguma coisa falou com você, você anota lá. É importante, tá? Então, nós não somos um amontoado de membros inúteis, cada um buscando seu próprio interesse, mas sim um conjunto de todos os membros bem ordenados, cada um deles executando sua respectiva função em favor de todos os outros. A gente vai montar uma estrutura aqui, por exemplo, queremos levantar vários irmãos e irmãs, tá? Porque imagina agora, tudo cai sobre os pastores ou sobre o pastor. É visitação, não, peraí, morreu alguém, eita, chama o pastor Manassés, eita, alguém vai casar, não, peraí, calma, não precisa. Temos membros, temos irmãos, quantas irmãs, mulheres aqui que podem ser visitadoras, podem fazer trabalhos de evangelismo, podem de repente ter grupos de
são saudáveis, não influentes dentro de um mover, né? Às vezes tem aqueles grupos de oração isolado que, misericórdia, está mais problema do que bênção. Mas dentro do mover, do propósito da igreja, da visão de unidade, do crescimento do corpo, porque o problema é o espírito de independência, de rebeldia. A pessoa tem um dom de liderar, de orar, de visitar, mas ela quer ser, ele quer ser independente, ela quer... Não vai, cara, só traz divisão para a igreja. Tá? Então, cada um desses membros executando sua respectiva função em favor de todos os outros. Próximo. Que ridículo seria se sua mão dissesse: não é justo que toda comida que eu pegue para a boca e não para mim. Não vou mais fazer isso. Da mesma forma, seria ridículo se sua boca dissesse: ei, eu faço todo o trabalho mastigando a comida para o corpo, e o que eu ganho com isso? Nada além de dentes. Que alegoria extraordinária. Você sabia que é isso que acontece? A gente começa a pensar assim: não, eu também quero aparecer. A questão é querer aparecer, é querer ser. Isso não é mentalidade de corpo, é qualquer coisa, menos mentalidade de corpo. Você tem que estar disponível para Deus. Você tem que ser alguém que esteja disponível para o Senhor. Nós não podemos permitir que esse espírito de desunião, de discórdia, povoe o corpo de Cristo. Próximo. Os perigos da desunião. Rogo-vos, 1 Coríntios 1,10. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa. Gente, quando alguém vier com essa conversinha, foi assim mesmo que o pastor Manassés disse? Parece o diabo lá no Gênesis, né? Foi assim mesmo? Aí você esfrega esse versículo na fuça de quem vem com essas histórias. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis o quê? Todos a mesma, e que não haja entre vós o quê? É Bíblia ou não é? Foi eu que criei? Não. Mas não, aí cada um tem uma ideia. Não, eu não concordo. Rapaz, espera aí, calma, não é assim. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. É lógico que Paulo está escrevendo isso aqui para a igreja lá em Coríntios, que serve para qualquer igreja ou qualquer denominação. A questão é quando eu começo a fluir nas ideias pessoais. É como eu sempre ensino aqui. Cara, saiu do contexto da palavra, voa, nem aceita. Você tem todo o dia que se pregar, e não vai acontecer, em nome de Jesus. Pregou alguma coisa fora da Bíblia, meu irmão, vaza. Viu alguma coisa que não tem sentido, não tem lógica. Mas vamos lá. Próximo. Algumas atitudes de unidade nesse texto. Que todos falem a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos, estejam na mesma disposição mental e estejam no mesmo parecer. Próximo. Agora, as causas da desunião. Filipenses 2, 3, 5, né? Filemon, isso. Nada façais por partidarismo, ambição ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. O que ele diz ali? Interesse pessoal, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento ou atitude que houve também em Cristo Jesus, ou seja, dar a sua vida. Ele chegou para o Pai e disse: se for possível, passe-me esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, porém a tua. Então, diante disso, eu tenho que ter essa disposição. Eu não vou fazer isso por partidarismos. Não vou. Que o meu coração seja tomado de uma atitude nobre de morrer pelo outro. De dar a minha vida pelo outro, cara. Meu Deus, isso é tão nobre, isso é tão grande, né? Isso é tão alto. Vamos lá, ambição pessoal. Pessoas que se importam mais com seus interesses do que com os interesses do reino. Rapaz, isso é pancada.
Esse aí é o maior problema que eu vou falar agora da nossa igreja. Não tenho que falar de denominação de ninguém. Eu tenho que falar da gente, né? Não tem como a gente falar da igreja dos outros. Sabe, infelizmente, diante dessa situação, né? Estava olhando aqui, gente, é Filipenses mesmo, viu? O outro não é Filemão. Mas só tem uma carta. As obras do reino podem até avançar, mas são secundárias aos seus interesses pessoais e à sua própria autopromoção. Uau! Sabe, queridos, infelizmente nós perdemos o eixo, nós perdemos a visão, nós perdemos o propósito do reino de Deus quando eu coloco o meu próprio desejo, o meu desejo pessoal. Não, se a célula não for assim, eu nem vou para ela. Não, se o culto não tiver isso, eu nem vou. Quantos? A gente teve problema com gente na época aqui da Manaim, porque a gente trocou as cadeiras. Cadeira, velho. Aí na época não era nem uma pintura preta, era mais uma pintura cinza. Ixi, que teve de gente falando. É complicado, o cara nem procura, o cara se esmeira em coisas naturais, no seu desejo pessoal. Sabe, queridos, nós precisamos ter uma disposição mental de não permitir que a minha própria vontade prevaleça. Próximo. Prestígio para si, pessoas que são fascinadas pela admiração e pelo respeito dos outros, buscam os primeiros lugares porque amam ficar conhecidos e serem honrados. São pessoas que vendem a sua própria imagem tentando se exibir diante das pessoas. Obras feitas em secreto glorificam o Pai. Sabe, querido, a honra, ela deve ser algo natural. A honra não pode ser objeto de ambição pessoal. Não pode. Sabe, a autopromoção. Eu quero ser reconhecido. Isso aconteceu tanto no nosso meio. Eu me lembro quando nós levantamos algumas pessoas como obreiros. E a gente na época assim, foi legal, foi uma época, né? Mas, cara, até uma farda foi problema. Meu Deus. Quanta gente foi machucada. Porque eu sou obreira. Ixi, tive muita dor de cabeça lá na época no Acauã por causa disso. Por isso que a gente adotou agora o padrão de crachá. Eu fiquei com uma farda, uma roupa. Tinha culto que eu terminava porque eu tinha que apagar incêndio. Eu falava, caramba, imagina se for levantado como pastor e pastora, mata. Mata a pessoa. Ao invés de ser servo, serva. Ao invés de lavar prato. Quando as pessoas vão lá para a minha casa, alguns se predispõem a lavar prato quando termina de comer. A gente faz uma boa janta, principalmente para os irmãos e tal. Termina, a gente vai lavar prato. Eu sou um lavador de prato, eu e minha mulher. Lavamos pratos. Fazemos comida para as pessoas. Servimos as pessoas. Amamos as pessoas, amamos servir. Pastor não é para se exibir. Não. Se ele for honrado, amém. Se me honrarem, amém. Também se não me honrarem, paciência. Não vou buscar fama, não quero isso. Quero prestígio para mim mesmo. Vamos parar nesse, semana que vem a gente continua, né? O egocentrismo. Rapaz, a gente já falou muito sobre isso, né? Significa ter o foco em si mesmo. Os olhos dos homens e mulheres à nossa volta não devem estar voltados para nós, mas para Deus. Divisões, contendas e rachas em igrejas mostram que muitos daqueles que alcançaram a graça abusam dela buscando o poder. Meu Deus do céu. Sabe, hoje assim, quer não, que tá segue, meu irmão, fica tranquilo, vai.
Eu vou estar lá discutindo. Eu já conversei. Pessoas hoje que estão no mundo, outros que já se arrebentaram. Não faça isso, não vai, bebê. Hoje não. A gente aprende, né? A gente é fortalecido. Afinal de contas, nós queremos o bem de todo mundo, mas o egocentrismo, o foco em si mesmo, nas suas vontades, nos seus desejos, o ego no centro, né? Eu penso assim, acabou e não tem que mude a minha visão. Que você seja alguém decidida a ser quebrantado e humilde em nome de Jesus. Amém? Próxima semana a gente conclui esse estudozinho, mas ele também vai estar disponível para você estudar, analisar, orar sobre isso. Pai, muito obrigado por essa manhã tão extraordinária, onde o Senhor falou, moveu o nosso coração, ministrou. Muito obrigado. Despede-nos debaixo da tua graça, da tua paz, nos dando um dia cheio do Espírito Santo, nos cobrindo com as tuas ricas e poderosas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Boa célula para quem tem célula. Deus te abençoe e até amanhã no nosso culto, em nome de Jesus.